Esta é a aula de número 1 do curso de Missiologia do Instituto Bíblico Bethlehem. Este que vos fala é o professor Hélio Domingues. Vamos ver primeiramente o sumário do nosso curso, onde estão listados os tópicos principais que estaremos estudando nessa ocasião. A introdução, falaremos sobre as estratégias de evangelismo, evangelismo pessoal, como alcançar as crianças, evangelizando adolescentes, como alcançar as elites, evangelismo na igreja primitiva, evangelismo e integração, tópico bastante interessante e importante. Aprenderemos sobre os 6 segredos da evangelização, grupos familiares de crescimento e, por último, algumas noções de evangelismo em massa. Além desses tópicos principais, nós temos no nosso material didático de acompanhamento do curso muitos subsídios relacionados com a nossa disciplina para enriquecimento dos nossos alunos. Qual é a origem do evangelismo considerado moderno? No Novo Testamento havia 2 tipos bem definidos e predominantes de evangelismo: o evangelismo em massa e o evangelismo pessoal. Pelo século III, na sua maior parte, ambos os tipos já haviam desaparecido. Nem mesmo durante a Reforma houve qualquer reavivamento do evangelismo digno de nota. E, por incrível que pareça, não faz mais de 200 anos que houve qualquer volta notável ao evangelismo. Depois de uma ausência de 1.600 anos, o evangelismo em massa retornou através do ministério de um homem de Deus chamado John Wesley. John Wesley nasceu na Inglaterra e viveu entre os anos de 1703 e 1791. Ele foi um clérigo anglicano e teólogo cristão, líder precursor do movimento metodista e um dos maiores avivacionistas da Grã-Bretanha. O que podemos dizer também sobre o evangelismo pessoal? Fala-se muito acerca do evangelismo pessoal. Escrevem-se livros sobre o assunto. Pregam-se mensagens fervorosas sobre a sua necessidade. E, em casos isolados, há pessoas que o praticam. Mas não houve nenhum retorno geral ao evangelismo pessoal. Durante os últimos 1.800 anos, não houve ocasião em que algum grande movimento de testemunho pessoal tenha envolvido uma larga porção do povo cristão. O reavivamento, o redescobrimento do evangelismo pessoal será, na verdade, o redescobrimento do espírito do cristianismo dos dias do Novo Testamento. Esta é a evolução do evangelismo em massa. O evangelismo em massa, ainda que por muitas vezes desprezado, é o maior método neotestamentário que usamos e frequentemente usado por Deus para a salvação de multidões. Desejo ardente de ganhar almas. Já ganhaste uma alma para Cristo? Conheces alguém atualmente na glória com Cristo, levado por ti a Ele? Ou conheces alguém que está no caminho para o céu, porque o informaste do Salvador? Se fossem desvendados os teus olhos nesse momento para contemplar a eternidade, se fosse revelado que tens que passar para lá neste ano,
não desejarias depositar aos pés do Salvador algum presente como prova do teu amor? Pode haver um presente tão precioso ou aceitável ao Mestre como uma alma ganha para ele durante o ano? As palavras, frases e expressões dos maiores evangelistas da história da Igreja de Cristo revelam como seus corações abrasavam com este desejo. Vamos citar algumas dessas expressões. Começando com John Knox. Ele viveu entre os anos de 1514 e 1572. Ele foi um religioso reformador escocês que liderou uma reforma religiosa na Escócia. Qual a sua frase que ficou famosa? Assim rogava a Deus: dá-me a Escócia ou eu morro. George Whitefield viveu entre os anos de 1714 e 1770. Ele foi um pastor anglicano itinerante que ajudou a espalhar o grande despertar na Grã-Bretanha. Qual foi a sua frase? Senhor, se não queres dar-me almas, retire a minha. John Bunyan viveu entre os anos de 1628 e 1688. Ele foi um escritor britânico e pregador cristão. Qual a sua frase? Na pregação não poderia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. Dwight Lyman Moody viveu entre os anos de 1837 e 1899. Também conhecido como D.L. Moody, foi um grande evangelista e editor americano. Qual foi uma das suas frases que ficou famosa? Usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo e em qualquer maneira que precisares. Aqui está o meu pobre coração, uma vasilha vazia, enche-a com a tua graça. John Hunt viveu entre os anos de 1812 e 1848. Foi um missionário entre os antropófagos nas ilhas de Fiji. Qual foi a sua frase? No leito de morte orava: Senhor, salva Fiji, salva Fiji, salva Fiji, salva este povo. Ó Senhor, tem misericórdia de Fiji, salva Fiji. Mateus Henry ficou bem conhecido pela exposição e comentário do Antigo e Novo Testamentos. Ele viveu entre os anos de 1708 e 1770. Qual foi a sua frase famosa? Sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. Henrique Martin viveu entre os anos de 1781 e 1812. Foi um dos grandes missionários que estiveram na Índia. Qual foi a sua frase? Ajoelhado na praia da Índia, onde fora missionário, dizia: aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. O profeta Jeremias é um dos 9 personagens chamados Jeremias encontrados na Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Qual foi a sua frase famosa? Se eu disser não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome, há no meu coração um como fogo ardente encerrado dos meus ossos, e estou cansado de sofrer e não posso conter-me. Jeremias 20, versículo 9. E por último, o apóstolo Paulo, que dispensa apresentações. Qual foi a sua frase famosa? Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos.
Fiz-me de tudo para todos, para que por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Os 3 passos para a salvação. A salvação é um processo. E nós sabemos que todo processo tem início, meio e fim. E o processo de salvação se inicia quando o homem reconhece que é um pecador. O que a Bíblia fala sobre isso? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este reconhecimento do pecado é acompanhado de profunda tristeza. Eu queria destacar esta palavra tristeza para vermos o que a Bíblia fala sobre isso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 7, versículo 10, ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então Paulo está nos esclarecendo que existem 2 tipos de tristeza neste caso. A tristeza provocada pelo Espírito Santo de Deus, que opera no coração do homem o arrependimento para a salvação, e a tristeza provocada pelo remorso no coração do homem. O remorso é um sentimento muito parecido com arrependimento. Esse sentimento provoca no coração do homem uma profunda tristeza, porém, depois passa-se essa tristeza e o homem não sente desejo de se arrepender dos seus pecados. Então, essa tristeza, por ter a pessoa vivido no pecado até agora, e ouvindo eles, segundo a Bíblia, em Atos 2,37, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Então, essa palavra compungiram-se significa uma profunda tristeza, porque foi provocada no coração daqueles homens com o discurso de Pedro. E ele responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O segundo passo para o homem alcançar a salvação é este: confiar em Jesus como Salvador pessoal. O que a Bíblia fala a esse respeito? João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O pecador, ao sentir a tristeza pelo pecado e ajudado pelo Espírito Santo, ele decide mudar de vida, deixar o pecado e voltar-se para Deus. O terceiro passo é este: confessar que Cristo é o seu Salvador. Romanos 10:10 diz que, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O apóstolo Paulo nos ensina que é necessário o homem confessar com seus próprios lábios a Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. O pecador confessa também a Deus os seus pecados, decidindo abandoná-los, e assim ele recebe o perdão dos seus pecados. A Bíblia fala a esse respeito. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Outra coisa importante que está relacionada com o crer: a obediência.
quem crê, obedece. E obedece quem crê. Não se pode dissociar o crer do obedecer. Se você crê que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida, então você tem que obedecê-lo. A Bíblia diz a esse respeito, no escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Ele diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E assim nós terminamos a primeira parte da nossa lição, essa aula número 1. E se você teve alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão, quer se inscrever no nosso seminário, entre em contato conosco. O professor Levila é o reitor do Instituto Bíblico Beth-Lehem. O e-mail dele está aí. E se você tiver uma dúvida a respeito da aula ou das nossas aulas subsequentes, você pode enviar um e-mail para mim, que eu terei um imenso prazer em responder. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.